Etimologicamente falando, a palavra barroco significa uma pérola irregular, uma pérola de formato imperfeito. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse estilo e todas as suas facetas, nós precisamos voltar um pouco na história e relembrar um fato histórico que aconteceu há um bom tempo atrás, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, a chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa do século XVI, pois rompeu completamente com a unidade do cristianismo no Ocidente. Essa revolução teve como principal líder um monge chamado Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517 fixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses criticando certas práticas da igreja católica, principalmente a venda de indulgências. Esse fato é considerado o estopim dessa reforma, que mudaria para sempre a história do cristianismo. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a igreja percebeu que de certa forma eles precisavam se reunir para discutir algumas estratégias para combater aquilo que eles chamavam de heresias. Essa reunião feita pela igreja durante esse período tumultuoso de sua história foi conhecida como Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi realizado na cidade de Trento, na Itália, entre 1545 e 1563. Nesse concílio foram reafirmados os dogmas da fé católica, que haviam sido questionados por Lutero, e também traçadas algumas estratégias para amenizar os efeitos causados pelo monge rebelde. E dentro desses possíveis planos de contra-reforma estava a criação das ordens missionárias, sendo a mais famosa de todas elas a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola em 1534. Só que em certo ponto do concílio, a arte e a arquitetura começaram a ser discutidas de modo a ajudar na propagação da fé. E é nesse momento que surge o Barroco, como um filho do Concílio de Trento e uma manifestação artística autêntica da Igreja Católica. Muitos eventos históricos, não é verdade? Mas realmente a gente precisava passar por tudo isso de modo a entender o Barroco em sua integralidade. Agora, apesar de o Barroco ter tido suas origens em Roma, ele acaba se espalhando por Portugal, Espanha, França, Áustria, assim como por outros países colonizados por europeus na América do Sul, incluindo o Brasil. O Barroco no Brasil vai ter início um pouco mais tarde, já no final do século XVII. Em território tupiniquim, esse movimento artístico e arquitetônico se destaca no estado de Minas Gerais, tendo como principal arquiteto o famoso Aleijadinho, um dos maiores nomes do Barroco mineiro nesse tempo. Agora, saindo do Brasil e voltando para a Europa, falando de Bernini e Barromini. Gian Lorenzo Bernini nasceu em 1598 na cidade de Nápoles. Ele foi um escultor e arquiteto italiano, considerado a maior expressão do Barroco na Europa. Grande parte de sua obra está espalhada por Roma e pelo Vaticano. Dono de uma personalidade forte e um estilo extravagante, Bernini foi educado conhecendo a escultura e a arquitetura greco-romana que havia sido explorada no Renascimento. Mas tenho que dizer para vocês uma coisa, Roma não vivia apenas de Bernini. Do outro lado estava Francesco Barromini, nascido em Lugano no ano de 1599, cidade que hoje pertence à Suíça. Ainda muito jovem, ele muda-se para Milão com o intuito de estudar a arquitetura. Ao chegar em Roma, na Cidade Eterna, ele inicia o seu ofício trabalhando para Carlo Maderno, na construção da Basílica de São Pedro. Apesar de ser um gênio do Barroco, Barromini era uma pessoa perturbada pelo fato de que as suas obras não tiveram uma grande relevância e não foram muito bem reconhecidas por seus contemporâneos. Não é nenhum segredo para ninguém que, de certa forma, essa tristeza de Barromini estava muito relacionada com o sucesso de Bernini. Eles realmente foram inimigos ferozes em uma disputa incessante sobre quem de fato era o maior na cidade de Roma. O engraçado é que eles se odiavam com tanta dedicação, inspiração e talento que isso foi bom para a capital italiana, porque Roma ficou repleta da obra desses dois gênios. Competindo constantemente, eles acabaram dando forma àquilo que nós conhecemos como o momento mais glorioso do Barroco, com obras de escultura e arquitetura por várias regiões da cidade. Nesse momento eu queria analisar duas grandes obras aqui com vocês. A primeira de Bernini se chama O Êxtase de Santa Teresa, que apesar de ser uma escultura, tem todo um conjunto arquitetônico que vale a pena a gente analisar cada um de seus detalhes. Para conceber essa obra, Bernini se inspirou em uma das visões que Santa Teresa teria recebido de Deus durante o seu ministério. Em suas próprias palavras, a santa diz que um dia me apareceu um anjo com uma beleza nunca vista antes. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, cuja ponta parecia ser uma ponta de fogo. Ela parecia penetrar várias vezes no meu coração e perfurar minhas entranhas. A dor era tão grande que me fez gemer, muitas vezes em alta voz. Ainda assim, fui superando a doçura dessa dor excessiva. Eu não pude querer livrar-me dela.
Nenhuma felicidade terrestre pode dar um prazer assim tão grande. Quando o anjo tirou a sua lança, senti um enorme amor por Deus. Bernini conseguiu aqui colocar diante do público esse sentimento da santa que de certa forma não estava tão claro em palavras. Interessante notar os detalhes arquitetônicos em volta da escultura. Como vocês podem ver, ela está dentro de um recinto que é decorado por colunas gregas na ordem coríntia. Os elementos arquitetônicos cumprem um papel fundamental nessa busca de Bernini por criar um ambiente teatral, uma cena que mistura a arte e a arquitetura. A claraboia no alto da edificação permite que a luz natural se torne um componente da obra, em uma clara representação do Espírito Santo. Então esse é o interior de uma igreja barroca, uma decoração muito acentuada, muitas imagens dos santos nas pinturas e esculturas, um jogo teatral de luz e sombra e muito, mas muito movimento. Agora vamos analisar a fachada de San Carlo alle Quattro Fontane de Barromini, uma igreja muito famosa desse período que fica em Roma. A primeira coisa muito visível nessa fachada é o excesso de movimento, que é completamente diferente daquelas fachadas renascentistas. Nessa igreja de San Carlo, Barromini traz uma frente possuindo formas côncavas e convexas, cheia de dinâmica e decorada por grandes colunas e pilastras na ordem coríntia. A fachada possui 2 andares e um grande entablamento que é encimado por uma balaustra marcando a divisão entre um andar e outro. Acima da entrada é possível ver 2 querubins ladeando a figura de San Carlo, santo na qual a igreja foi dedicada. Por fim, vale dizer que o barroco não se manifesta apenas em igrejas, mas também em praças, como por exemplo a Praça de São Pedro no Vaticano de Bernini, em fontes, como no caso da Fontana di Trevi de Nicolas Salvi, e outras edificações de caráter público.